Agora você está ao vivo. Estamos chegando aqui, Facebook, Instagram. Olá, pessoal. Estamos começando nossa live terapia. Aliás, é a nossa primeira live terapia deste projeto que eu estou iniciando junto com os meus 2 livros. Bom, mas antes disso eu gostaria de falar um pouco de mim e um pouco do projeto. Eu sou Júlio Guariente, eu sou psicólogo, já há mais de 35 anos, o tempo passa, né? Trabalho com psicoterapia, com psicanálise, também trabalho com coaching. E eu tinha feito um livro em 2000 e 2004. Esse aqui, essa criança, depressão dos sintomas ao tratamento, né? Eu fiz ele em 2000. É um livro do apanhado geral, é um livro de bolsa, é um apanhado geral sobre depressão. A ideia agora é fazer esse livro comentado. Comentado é como se fosse um professor explicando cada coisinha que tivesse no livro. Cada parágrafo eu vou ler e vou explicar o que é cada coisa sobre todo esse processo da depressão, né? E em 2004 eu escrevi esse livro aqui, esse aqui deu trabalho. Esse aqui foram 4 anos, foi desde 2000 que eu comecei a escrever aquele, logo eu comecei a escrever esse aqui. Foram 4 anos de trabalho, esse livro tem 200 páginas. É um livro assim que dificilmente eu consigo fazer outro igual. Muito bom, e esse livro que eu estou fazendo a 3ª edição dele, Perdas e Danos, Psicodinâmica da Depressão. É um livro feito para qualquer público, desde os estudantes aos profissionais de psicologia, psiquiatria, saúde mental, todas as pessoas interessadas, que gostam de psicologia, que estão sempre a fim de conhecer um pouco mais do tema depressão, conhecer um pouco mais das suas variações, das suas vicissitudes, dos seus vários cantos, porque a depressão ela está em vários cantos. E eu acabo mostrando para vocês os vários cantos do processo depressivo, comentando várias vicissitudes, várias variações deste processo complicado, que é a depressão. Por isso que ele se chama psicodinâmica da depressão. É uma dinâmica, a depressão é um processo bem amplo, é um processo bem dinâmico, e eu já trabalho com isso já todo esse tempo, né? Aliás, o meu primeiro paciente foi o meu pai. O meu pai foi meu primeiro paciente, eu estava na faculdade, eu estava no 5º ano de psicologia, na Unesp, em Assis, e meu pai entrou num processo depressivo. E eu acabei levando ele para Assis, minha família, tipo assim, um dia que eu fui passar um fim de semana lá, falou, olha, o pai está aqui, meu irmão falou, o pai não está bem, e você vai cuidar dele. Eu falei, mas eu não sou formado ainda. Não, leva ele com você para Assis. E eu escrevi nesse livro meu como é que foi essa jornada com meu pai, e eu levei ele para Assis, na minha faculdade, na minha república, e sem saber o que eu iria fazer com meu pai, né? E essa é a sensação da família. A família do depressivo tem essa sensação de impotência. A gente fica assim, impotente. O que eu faço? Eu converso, eu fico quieto, eu dou risada, eu conto piada, eu coloco música. E todo o processo com meu pai foi assim, sem pensar muito, foi muito espontâneo. Desde a viagem que eu fiz de Monte Azul, que fica perto de Ribeirão Preto, até Assis, que dá mais ou menos 350 quilômetros, umas 4 horas de viagem, a gente praticamente não falou nada um com o outro, né? Só a hora que passamos no primeiro posto, a gente fez uma parada e eu falei, vamos tomar um café, vamos comer um lanche, vamos ao banheiro, e tudo foi assim, espontaneamente, né? Espontaneamente, esse processo com o meu pai, até a volta dele, né? Eu conto tudo isso nesse livro, Perdas e Danos, né? Como é que foi todo esse processo, a volta dele, né? E o mais bacana da volta dele, a hora que ele estava dentro do ônibus, voltando, né? de Assis para Ribeirão Preto, ele acordou de um grande sonho, de um grande sono.
ele acordou da depressão no meio da viagem. Foi fantástico, né? E tudo isso veio até a mim, né? Esse tema chegou até a mim dessa forma, e depois que eu fui me especializando, eu fui cada vez mais entrando nesse assunto. Aqui a gente tem várias pessoas chegando já na nossa live. Eu queria agradecer a todos, a Sandra, a Heloísa, a Rosinei, né? Pô, que bacana, vocês estão aqui comigo. Todos vocês que vocês quiserem mandar perguntas, eu vou estar aqui de olho em vocês, porque uma da ideia desse processo, dessa live, é ela poder ter um tom terapêutico, né? Por isso que eu estou dando o nome nela de live terapia. E eu vou estar, tipo assim, tentando conversar com vocês. Para mim conversar, eu preciso estar ouvindo ou vendo alguma pergunta de vocês, para que eu possa estar colocando a minha versão. A sua versão com a minha versão, e a gente vai conversando sobre o tema de hoje. O tema de hoje é cuidar. Cuidar. Oh, coisinha difícil, né? Coisinha difícil. As mães que sabem disso, né? O tanto que isso exige da gente, e a gente está sempre correndo atrás, né? Acho que toda mãe vivenciou esse processo, de mais assim assistida que fosse, por mais prestativa que fosse, a cada momento é uma sensação de uma certa impotência. O que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo. Agora o bebê está chorando, agora o bebê está dormindo, agora o bebê... Então todas essas demandas que vêm para a gente, tanto da relação com o outro, da nossa própria vida, das circunstâncias, estão sempre exigindo da gente muita coisa. Muita coisa. E eu acho que muitas vezes, eu acho que é até assim comum a gente acabar pisando na bola, a gente não continuar assim. Olá, Munira! A Munira chegou aqui. A Munira é de Bebedouro, psicóloga, amiga do coração, né? Trabalhamos junto na Associação dos Psicólogos de Bebedouro. Munira também trabalha com isso há muito tempo. Munira é psicóloga. E eu estou aqui esperando a pergunta de vocês, mas como eu estava comentando a respeito desse cuidar, né? Eu comecei a citar esse exemplo inicial da mãe, porque é um dos protótipos, uma das protótipas relações de cuidar, né? E a mãe, eu acho que não teria outra pessoa melhor do que a mãe para ser mãe. Eu acho que se nós homens fôssemos ter que ser mães, eu acho que seria mais complicado, né? Porque a gente é mais displicente, a gente é menos atencioso, a gente muitas vezes não tão amoroso como uma mãe, não tão amorosa, porque a mãe é uma pessoa especial. A minha já foi, mas eu tive uma relação muito bacana com ela. E o processo nosso terapêutico é um processo que tem essa condição, exige muito nós, né, que o Bion chama de reverie, né, aquela condição materna da gente poder acolher o que o outro traz para nós e devolver algo um pouco mais assimilável, mais entendível, mais mastigado, para que o bebê, para que o nosso paciente possa conseguir lidar melhor com aquelas coisas que vêm, né? Que vêm das relações, que vêm de dentro de nós. Então, tudo isso, muitas vezes, em função do nosso cuidar bem, ou cuidar mais ou menos, ou cuidar mal, podem trazer prejuízos, podem trazer danos para a nossa vida, né? Então, por isso que eu coloquei hoje várias nessas publicações, tanto no Face como no Instagram, a questão cuide bem do seu amor, cuide bem da sua vida, cuide bem da sua saúde mental, porque a gente, por mais que a gente
tenta estar cuidando bem, sempre alguma coisa escapa, né? Porque a nossa relação, principalmente a nossa relação com o outro, ela está dentro de um multi-universo, que muitas vezes o que a gente vê, o que a gente enxerga, não é o que o outro está sentindo, né? É o que a Sandra fala para mim de empatia, né? É necessário nós termos empatia em relação ao outro para que a gente possa se colocar no lugar do outro, para que a gente possa sentir o que o outro está pensando, está sentindo, né, dentro da relação. E muitas vezes a gente esquece de olhar para esse modo. A gente fica como se fosse, né, num automático, né? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, mas a gente esquece que do outro lado existe outra pessoa com necessidades, com desejos, com expectativas, com carências, com pretensões, com valores que a gente sempre tem que estar afinando, né? Esse afinamento nosso da relação com o outro é um contínuo acertar, é um contínuo melhorar, é um contínuo, né, ir aparando as arestas e entendendo um pouco mais do outro, entendendo um pouco mais de si. É uma tarefa contínua e grande. E por mais que a gente se torne especialista nisso, a gente nunca recebe o diploma nas relações afetivas de diplomado, né? Esse é um especialista, esse é um doutor em relações afetivas. Por mais que nós, terapeutas, por exemplo, trabalhamos com casais e ajudamos esses casais a viver cada vez melhor, nós também temos a nossa relação afetiva, a nossa relação conjugal, e a gente sofre com ela, a gente está o tempo inteiro tentando acertar os ponteiros, né? E eu acho que nessa relação de cuidar, uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que estar é de olhos abertos. De olhos abertos em relação ao outro. Porque muitas vezes, por mais que o outro não exprime um descontentamento ou um descompasso, muitas vezes a gente pode, nessas relações, estar criando um abismo, pode estar criando um mal-estar, pode estar criando disfunções, desentrosamento, até chegar a separações, né? Por isso que a gente tem um índice altíssimo de separação nas relações conjugais, mais de 70% hoje, né? Dos casais que separam, até os 7 anos, esses casais separam. E a gente tem visto aqui no consultório, a gente acompanha muito isso, né? Até cheguei a fazer um programa de casais, que o relacionamento em si, ele é bem complexo. Como eu falei inicialmente, muitas vezes o que você está vendo não é o que o outro está sentindo. Vocês já perceberam isso? Porque a gente vê e faz uma coisa que a gente acha que não teria problema nenhum. Mas para o outro tem um problema muito grande. Aquilo bate para o outro como uma coisa muito ruim. Então, é necessário que a gente esteja o tempo inteiro acertando essas arestas, acertando esse lápis, acertando a ponta, apontando, melhorando, né? E uma das coisas que a gente aprende com a psicanálise é de que dentro de um processo de relacionamento ou com a nossa própria vida, por mais que a gente muitas vezes erra, pisa na bola ou não acerta, eu acho que a gente sempre tem uma chance à frente. Essa chance depende muitas vezes da relação, né, do outro, que o outro possa te informar, tipo assim, olha, eu estou muito chateado, eu estou muito chateada com você, isso que você fez, para que você possa, de uma certa forma, saber. Porque, como eu disse inicialmente, muitas vezes você faz uma coisa e você não tem a ideia de que aquilo possa vir a ofender o outro, né? E cada um é um. Se para você aquilo não ofenderia, para uma outra pessoa
que tem todo o seu processo de vida, tem toda a sua história de relacionamentos, muitas vezes de situações traumáticas na vida, que você não está totalmente inteiramente disso, que aquilo afeta de uma forma diferente, até muitas vezes de uma forma um pouco mais maximizada do que você imagina. Então, essa constante relação com o outro, nós estamos falando aqui do relacionamento com o outro, cuide bem de quem você ama, por exemplo, né? Esse constante acertar os ponteiros, esse constante acertar o lápis seu, né? Às vezes o outro também te dá uma cutucada, às vezes o outro faz uma coisa que ele não imagina que ele está te ofendendo, mas ele está te ofendendo. Então, o relacionamento, eu acho que ele é uma prova nossa de constante ajustes. Por isso que eu peguei a relação inicial da mãe com o bebê. É uma tentativa constante de acerto. Dificilmente uma mãe entra num relacionamento com seu filho, com a sua filha, com a intenção de errar, com a intenção de descuidar. Não. A intenção total em todo momento é cuidar da melhor maneira possível. Mas a melhor maneira possível, o perfeito, ele não existe. Ele não existe. A gente está sempre tentando acertar, tentando melhorar, tentando fazer o que poderia ser feito de melhor. Mas nós não somos super mães, nós não somos super pais, né? Então, a todo momento a gente vai estar errando, né? Errando. Olá, Mauro Artuzzi, que está chegando. A Consolação Miranda. Ô, pessoal, esse pessoal tá sempre próximo. São pessoas assim que eu agradeço muito. Há um bom tempo a gente se fala, né? E eu estou retomando agora esse processo nosso aqui, esse processo desse novo momento, né? Cada momento a gente está vivendo alguma coisa diferente, né? A Lourdes também está aqui chegando agora, está assistindo. E agora eu estou esperando alguma questão de vocês, porque a ideia dessa live é que a gente possa conversar com vocês. Eu possa estar contando alguma coisa de vocês, como eu estou contando aqui um pouco agora, de relacionamento, né? Relacionamento de casal. E o relacionamento de casal ele exige da gente a todo momento reparações. Reparações. O reparar é uma condição que a gente pode estar fazendo ou não fazendo, né? Existem vários tipos de reparação, né? Existem reparações maníacas, existem reparações mais espontâneas, existem reparações não verdadeiras. Eu acho que o reparar é a condição de quando ainda a gente quer acertar, de quando a gente quer melhorar, de quando a gente quer, sabe, não machucar o outro, não fazer mal, né? E isso que eu estou falando, a gente pode pensar em vários sentidos, né? A gente pode pensar em relação com a gente mesmo, né? Ou cuidar bem da gente, muitas vezes, quantas vezes a gente pisa na bola com a gente? Em todas as maneiras. Saúde, vida, motivação, esperança, felicidade, cuidado, né? Então, a todo momento, a gente está tendo a oportunidade. Eu estou aqui vendo os nossos aqui. Eu tenho um pessoal aqui me ajudando aqui. Tem o Ângelo, tem a Sandra. Eles estão aqui me ajudando. Que fazia tempo que eu não via o Insta, né? Fazendo pelo Insta. Eu começo pelo Facebook. E o Insta tem uma letrinha bem pequenininha que eu não estava enxergando aqui. A Silvia está te vendo. A Silvia também. Oi, Silvia!
a Silvia, o Ivan, a Silvia Ronce, professora de Rio Preto, né? Ela até convidou o pessoal dela, os alunos, a professora Silvia, para participar dessa nossa eterna, né, Silvia? Dessa nossa eterna, essa coisa materna, né? A Silvia, que é uma mãezona, que ela fala muito bacana sobre isso, né? Essa capacidade da gente doar, né, aquilo que a gente tem de melhor, né? E por mais, né, Silvia, por mais que a gente tenta dar o nosso melhor, nunca é o perfeito. E é disso que a gente está conversando hoje, né? A gente está conversando sobre cuidar. E o cuidar, ele nem sempre é 100%, né? A gente está sempre tentando acertar os ponteiros, acertar o palito. E isso é o que eu estou falando agora em termos de reparação, né? Ô letrinha pequena do Insta, né? O Ivan está aqui também, né? O Marques, a Silvia Dinoso, a Silvia, a nossa eterna amiga Ivande também está prestigiando. Olá, pessoal. A Cris Abezum, a Cris é mãe do Ângelo, que está aqui com a gente. A gente está aqui, está tudo em família, né? Vocês que estão aqui, que eu estou lendo o nome de vocês, são pessoas que estão comigo já há muitos anos, né? Algumas vezes anteriormente eu acabei fazendo algumas outras lives sobre outros temas, e mesmo no Instagram, no Facebook, principalmente, é que eu tinha mais o Face, várias pessoas que estão aqui comigo hoje são pessoas que me acompanham já há um bom tempo. E isso é família, né, gente? Isso é família. Que é cuidar da família. Outra coisa, cuidar da família também não é fácil. Cuidar de um relacionamento não é fácil. Cuidar da gente, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, não é fácil. A gente está sempre, por mais que a gente está atento, sempre a gente às vezes esquece uma coisinha, sempre a gente passa desapercebido. E essas omissões nossas, essas nossas distrações, essas nossas essas nossas negligências, né? A Sandra está aqui reforçando, né? Ao vivo, né? São negligências, mas é isso que é legal, esse bate-papo. São negligências, porque muitas vezes, como eu falei, a gente não faz, muitas vezes, com a ideia, com a intenção disso, né? Que é o tal de não cuidar, né? Muitas vezes a gente descuida. Se a gente for colocar no papel cuidar bem, deixa eu ver isso aqui, tem uma outra lapela aqui, o cuidar bem, o cuidar mais ou menos e o cuidar mal, eu acho que dificilmente o cuidar bem, ele tipo assim, tem uma porcentagem muito acima dos outros, que é a imprudência, que é muitas vezes o descuido, né? Então, eu acho que tudo isso é uma grande, eu queria ler mais o pessoal, é uma grande chance da gente estar sempre melhorando, né? A Gabi também está aqui no Instagram, a Marilene, o pessoal que está sempre junto com a gente. E hoje o tema, né, quem está chegando agora, esse tema, a gente está a todo momento atento. O que vocês hoje estão aqui fazendo não é só para me prestigiar, que eu agradeço demais a presença de vocês, é também para poder cuidar bem de vocês, cuidar melhor da sua saúde mental, poder muitas vezes ouvir uma palavra de um psicoterapeuta ou de quem quer que seja. Muitas vezes isso nos ajuda muito a acertar os ponteiros. Porque na maioria das vezes o que a gente faz na vida inteira é acertar os ponteiros. Oi, Edmeia Pizarro, de Monte Azul.
Patrick de Oliveira. Ê, Patrick, turma boa. Então, gente, a todo momento, a gente está tentando acertar. Eu acho que dificilmente alguém vive nessa vida com o intuito de errar. Eu vou entrar numa relação, eu vou entrar num trabalho, eu vou entrar em qualquer lugar que seja, com amigos. Eu vou entrar para ser o complicador da história. Eu acho que a gente, por mais que a gente entre com esse intuito, a gente não vive dentro desse intuito. O intuito amoroso nosso, porque nós somos mamíferos, o intuito nosso amoroso, ele é intrínseco, ele é interno nosso, né? Ele está dentro da gente. Então, dificilmente a gente entra num relacionamento, ou que seja com a vida, com a ideia de errar, com a ideia de dar errado, com a ideia de fracassarmos. Ninguém entra com essa ideia, né? A gente entra com a ideia de acertar, de ganhar, de ser o melhor. E a base disso tudo, entre tantas, é o cuidar. O cuidar. Quando eu vejo cuidar, eu não consigo ver outro modelo tão bacana como a mãe de um bebê, a mãe de um recém-nascido. E é uma dedicação intensa, né, integral. A todo momento ela está ali, né? A criança está chorando, ela põe a criança no colo, muitas vezes mães assustadas, né, que nunca tiveram um filho e não sabem direito o que faz. Elas estão ali tentando dar o melhor delas. Então, eu acho que dificilmente uma pessoa entra num trabalho, né, com a intenção de ser uma pessoa que não vem agregar, que não vem ajudar. A gente tem sempre o intuito e a ideia e a intenção tanto de dar o nosso melhor, mas como que o nosso melhor vem agregar resultados positivos para o trabalho, para o emprego, para as pessoas, para a vida, para nós. Eu acho que esse instinto nosso amoroso, esse instinto nosso de sobrevivência, ele sobrevive a um instinto destrutivo. O instinto amoroso, eu acredito e eu vejo isso há muitos anos, seja no consultório, como psicoterapeuta, eu sempre vejo que isso é algo que está intrínseco em nós, seres humanos. E a gente exerce, na maioria das vezes, com a maior da boa vontade, em acertar. Mas, como eu estava dizendo, nem sempre a gente acerta tudo. Muitas vezes a gente erra. E aí que é importante, gente, aí que é importante nesse momento a gente poder, né, sair muitas vezes do nosso narcisismo, daquilo que fala eu sou o centro do universo, e escutar o outro, ver o outro, porque o outro muitas vezes ele está na nossa relação, às vezes com o mesmo interesse nosso, com o mesmo intuito nosso de dar certo, mas muitas vezes este outro ele sofre da gente coisas e situações que ofendem ele. Então, quando esse outro não nos diz o que está acontecendo, e a gente não tem uma outra pessoa para dar um feedback para nós, olha, eu acho que você pisou na bola, eu acho que você fez errado. Então, a gente precisa desse feedback, gente, o tempo inteiro. Esse feedback, quando a gente tem esse feedback, seja no nosso trabalho, seja dos nossos líderes, dos nossos parceiros, dos nossos amigos, né? Eu acho que quando a gente tem esse feedback, o feedback eu sempre aprendi no coaching isso. O feedback é um presente que você dá para o outro. Você está do outro lado da história, você está ouvindo a situação acontecer ou está recebendo do outro o que ele está querendo dar de melhor. Mas muitas vezes o que o outro quer dar de melhor não está certo, não está dando certo, está dando errado. Então é importante que você consiga conversar com o outro, poder fazer esse feedback da melhor maneira possível, para que o outro também consiga entender aquilo não como uma ofensa, não como uma retaliação, não como uma briga, mas com a condição de nós melhorarmos. Por isso que eu estou aqui tentando falar para vocês, vamos conversar.
Quando a gente conversa, é uma versão de um e uma versão de outro. Se a gente consegue dar espaço para essas versões, quem ganha? É o relacionamento, seja no trabalho, com nossos amigos, com os nossos amores. Deixa eu tentar ler uma. Olá, Fabrício, Valéria, Arcelino. A galera, faz tempo que eu não te vejo, Arcelino. Cadê você? Aqui no Insta. Mas isso é uma letrinha tão pequena, eu vou ter que colocar aqui. A Lua Marques. Acredito que vamos nesse plano, neste mundo, para cuidar uns dos outros, cuidar dos nossos amores, nossas pessoas, corrigindo, aparando arestas e melhorando sempre. É isso que eu estou falando, né? Porque é o exemplo da mãe. Por mais que nós tentamos fazer o melhor e sermos o melhor, isso está sempre num gerúndio, né? O gerúndio, tipo assim, fazendo, construindo, melhorando, né? Sempre indo. Nunca está no ponto que a gente... Se a gente achar que o ponto... eu dei tudo de mim, né? Como a gente briga, né? Eu dei o máximo de mim, eu fiz tudo de mim para a relação. Não deu certo, mas para um relacionamento dar certo, para uma amizade dar certo, para um trabalho dar certo, para a nossa vida dar certo, este processo de cuidar, ele tem que ser contínuo. E muitas vezes a gente se distrai, muitas vezes a gente negligencia, como diz a Sandra aqui ao vivo, né? A gente negligencia, então, e isso faz com que a gente crie um mal-estar aonde a gente está, com os nossos amigos, com os nossos parceiros de trabalho, com os nossos parceiros de vida, com os nossos filhos, com os nossos pais. Então a gente, essa questão de estar apontando, né, apontando lápis, né, a gente a todo momento a gente tem que estar apontando o nosso lápis. Por isso que existe a psicoterapia e a psicanálise, né? Elas existem para nos ajudar a apontar o lápis, apontar o lápis. E quem faz esse trabalho de apontar o lápis não é o terapeuta necessariamente, é você. É o terapeuta que muitas vezes mostra para você que em alguns lugares você está errando, por exemplo, né? Está cuidando um pouco ou está tendo o retorno de cuidar pouco, que são resultados ruins. Quando você cuida pouco, a tendência é você ter resultados ruins, seja a planta que você deixou de aguar, seja a planta que você deixou a mercê das formigas, aquele processo vai, de uma certa forma, desfazer. Vai desfazer. E quando isso se desfaz, o que acontece? São os prejuízos. Estou tentando achar uma lapela aqui que caiu. Aqui eu tenho várias câmeras. Aqui. O Ângelo é cineasta, ele gosta de filmar. Ele vai fazer um filme comigo aqui ainda. Vou mostrar o Ângelo e a Sandra depois para vocês, aqui, meus parceiros, nosso time. Né? Então, gente, apontar o lápis. A psicoterapia, a psicanálise ajuda a gente a apontar o lápis. Né? E a gente na vida, o outro... Porque é por isso que a gente precisa do outro. Por que existe a psicoterapia, a psicanálise? É o outro. Porque se a gente muitas vezes não escutar o outro, a gente escutar só a gente não vai conseguir ter o lápis mais bem apontado, porque muitas vezes a gente não consegue ver o que nós mesmos estamos fazendo, o que o outro está reclamando, que a gente acha muitas vezes que o outro está com birra, que o outro está querendo encrenca, mas muitas vezes o outro está querendo acertar os ponteiros, né? Num sentido positivo. É aí que muitas vezes entram as brigas. Entram as brigas porque muitas vezes um ou outro não entende como o outro está falando. Por isso que eu aprendi que lá no coaching, que é nas empresas, que é um processo de treinamento aos gestores, aos líderes, porque existe toda uma maneira de você fazer um feedback. E é isso que é a questão difícil, né? Porque muitas vezes quando você faz um feedback entrando de sola, né?
até nas próprias relações de trabalho existiam muito isso, né, com os líderes, com os chefes, os famosos chefes, né, porque existe o líder que tem todo um cuidado em levar o feedback, e tem o chefe que fala assim: porra, meu, olha o que você fez, cacete, você é um imbecil, olha o que você fez. Por mais que, né, que o parceiro fez algo errado, quando você faz um feedback dessa maneira agressiva, a tendência é que o feedback ele não seja produtivo. Quando você faz um feedback no instinto mais agressivo, na raiva, que é uma coisa que às vezes destempera, que sai muitas vezes como... Porque muitas vezes a gente, quando está do lado do ofendido, às vezes a gente também pisa na bola, né? A gente pisa na bola até de uma certa forma por reclamar uma situação que às vezes a gente está sendo injustiçado, que a gente não está bem. Então, vocês estão vendo como é que a relação do cuidar ela é dos dois lados, né? Porque se o outro que é o ofendido não consegue passar isso de uma maneira menos turbulenta, o outro vai receber aquilo de uma maneira estúpida. É como a mãe, volto lá na mãe, o bebê está lá chorando, o bebê está lá com dificuldade, a mãe dá um tapa na criança: fica quieto, moleque, para de, você está me enchendo o saco, você mordeu o bico do meu seio, moleque, né? Então, vocês estão vendo como é que a relação é dupla? Deixa eu tentar ler aqui para não passar aqui o Fabrício. O ato de cuidar, o Fabrício está dizendo, o ato de cuidar de algo ou alguém nos deixa com a sensação de alívio e com a mente mais leve para encarar os novos desafios da vida. Fabrício, você vê que bacana, né? Essa percepção que eu estou trazendo para vocês, né? Eu estou falando que o cuidar, ele está na base, muitas vezes, de uma saúde mental ou não, né? Essa saúde mental é dos dois lados, porque quando você, ao mesmo tempo, assume essa autoridade, você é o protagonista de uma relação, seja a mãe, seja um pai, seja um líder, que a gente seja um amigo que cuida do outro, seja um parceiro que uma hora você está cuidando mais do outro, o outro está precisando mais do seu cuidado, o outro está mais fragilizado, o outro está mais turbulento, né? Então, esse fato da gente também assumir essa responsabilidade de cuidar, como o Fabrício está dizendo, nos dá uma sensação de bem-estar, né? De poder saber que você é importante dentro de uma relação. Você é importante para você, cara. Se você não cuidar bem de você, se você não cuidar bem da sua saúde, não vai ter que ficar lá tua mãe o tempo inteiro, porque uma hora a mãe vai embora. Por mais que chegue a esposa ou o marido para cuidar, ajudar a cuidar de você, você ao mesmo tempo tem que estar fazendo isso e tem que estar recebendo do outro também. A melhor maneira de achar um ponto de equilíbrio dentro desse relacionamento para que tanto o que está, os dois, né? Os dois que estão na relação, por exemplo, né? Que é o chefe, a mãe, o patrão, o líder, os dois consigam acertar os ponteiros, não é o ponteiro, né? E esse processo é um processo contínuo, né? Nós, psicoterapeutas, psicanalistas, vivemos isso o tempo inteiro com os nossos pacientes. Nós estamos o tempo inteiro acertando os ponteiros. Ele traz uma história, ele traz uma situação, ele traz uma vivência que ele está vivenciando e a gente vai ali mexendo naquilo, a gente vai tentando acertar aquilo, né? De uma maneira que aquilo seja possível para quem está recebendo o feedback, né? No caso, a pessoa, o paciente que traz a situação para nós que vamos levar, nós somos a mãe, nós somos a pessoa que vai dar o feedback, a melhor maneira, porque existe esse outro lado da relação do cuidar. Existe o cuidar de quem muitas vezes está sendo preterido ou está sendo chateado, para que a relação evolua. Por isso que a gente tem muita dificuldade nos relacionamentos, nessa relação do o que ofende e o ofendido. Para a gente poder acertar esses ponteiros,
a maioria dos casais acabam fracassando num relacionamento, porque o descompasso nessa possibilidade de acerto é pequeno, muitas vezes. Né? É por isso que existem os terapeutas, os coaches dentro das relações, para quê? Para ajudar as pessoas a ver o seu lado, ver o do outro, no sentido de estar acertando as arestas, como diz a nossa colega, estar acertando os ponteiros, estar acertando, estar apontando o lápis. Né? Por que, gente? Por que eu chamei esse primeiro tema para nós conversarmos? Porque eu trabalho muito com depressão. Esses dois livros aqui que eu estou trazendo de volta para vocês, o Perdas e Danos e o Depressão e os Sintomas ao Tratamento, é uma das consequências do mal cuidar. A depressão é uma das consequências da gente cuidar pouco ou mal de nós mesmos. Porque dentro de vários caminhos que a gente entra num processo depressivo, a gente entra pelo caminho nosso. A depressão, grande parte delas, entra por um processo de retaliação de nós contra nós mesmos. É a maneira de nós falarmos para nós mesmos: você está errado, você errou, você pisou na bola, olha o que você fez, você estragou, você errou, você perdeu. Vocês estão entendendo como que é relação? Eu trouxe a relação lá da mãe, depois eu trouxe a relação do casal, a relação do chefe, do líder com o empregado, com o colaborador, e agora eu estou chegando na relação de vocês com vocês. Essa é crucial, gente. Essa é a relação que você tem todos os dias, independentemente de sexo, religião, é a relação de você com você mesmo. E se essa relação, a relação tem os dois lados, você está entendendo? O lado que está recebendo e o lado que está fazendo. Até com a gente faz e recebe de nós mesmos, né? Com a tua saúde, por exemplo. Olha uma coisa que você vacila com a sua saúde e de repente uma hora que você vacila com o seu cuidado, você se machuca, você bate o carro, você quebra uma coisa importante, um desleixo, um descuidado, né? Uma negligência, né? Como diz a nossa amiga, uma negligência que a gente tem diante de uma situação com nós mesmos. O que acontece? Perdas, desastres. Não é? Olha, eu comecei falando de relacionamento para a gente poder... Agora eu estou chegando na parte mais complicada, que é a parte de você com você mesmo. É a relação que você tem com você. Tanto de, vocês entenderam? Protagonista e quem faz e quem recebe. Para vocês entenderem. Porque a gente recebe da gente, porque a gente tem dentro de nós, a gente tem um conselheiro, que é o nosso superego, que está o tempo inteiro avaliando o que nós estamos fazendo de certo e de errado. E quando esse superego é severo, é cruel, é rígido, nós sofremos muito. Muitos processos depressivos entram em eclosão por causa dessa situação, deste tal de superego. Esse superego que, né, faz um feedback para nós, faz um feedback muito agressivo, muito hostil. Então imagina você, que já pisou na bola, vem um superego e fala: seu imbecil, seu idiota, né? Olha o que você fez, você estragou. Você deixou de regar as plantas e elas morreram. Olha o que você fez. Você não vê? Olha o que você falou para o outro, olha o que você fez com o outro.
né? Então, quando esse superego ele é muito severo, a gente sofre com a gente mesmo. E esse superego está dentro de nós, gente. Vocês estão entendendo que esse cuidar, ele está dos dois lados? Mesmo que você ofende e que você é ofendido. Os dois lados são responsáveis para o futuro da relação, seja no trabalho, né? O seu chefe, o seu líder, ele, por mais que você faz uma grande cagada, desculpa a expressão, mas é isso, ele precisa saber falar com você, porque senão ou você vai embora, ou ele te demite, ou perde, ou você não aprende, você não evolui. Vocês estão entendendo? Vamos ver o que o Fabrício está dizendo. Doutor, passo por vários problemas todos os dias e li uma vez em um livro que devo refletir todas as coisas que eu fiz no dia antes de dormir e organizar as ideias para ver onde eu acertei. Vamos ver se eu consigo ver mais. E onde eu errei. Isto dá uma sensação de calma e de controle. Sobra as próximas ações que eu vou ter no próximo dia. Fabrício, essa reflexão é aquilo que eu estava comentando do casal, que eles têm uma comunicação aberta entre eles. A comunicação aberta é quando você pode, através do outro, refletir a todo momento o que você fez ou o que você deixou de fazer. Isso acontece em todos os relacionamentos, né? Com amizade, trabalho, amigos, namoros, casamento, né? Acontece a todo momento muitas vezes a pessoa fala de DR, né? Discutir a relação. É importante que a gente possa fazer isso, às vezes, da melhor maneira possível. Essa que é a questão, gente. Vocês estão entendendo do cuidar? A mãe e o bebê lá, tentar acertar esses ponteiros da melhor maneira possível. Porque se a mãe conseguir dar para o filho aquilo que ele precisa, o filho vai ganhar. E se o filho receber da mãe o que ele precisa, ele vai poder dar para a mãe o melhor. Então você incrementa nesse relacionamento o quê? O afeto, não o ódio, não o descontentamento, não o descompasso. Você agrega dentro desse relacionamento compasso. E isso acontece com você mesmo. Quando você olha para o seu dia de uma forma franca, né? E tipo assim, putz, isso, deixei isso, não fiz isso. Te dá a capacidade de você poder reparar, né? Para o dia seguinte, eu preciso fazer isso, deixei de fazer isso, eu preciso reparar. Porque se você não reparar, você vai ter problema. E o reparar é um contínuo, né, gente? É um contínuo. Ele é um contínuo e é uma coisa ligada à outra. Nunca é sozinho. Eu vivi uma experiência hoje à tarde, que na minha casa, que eu tenho lá no meu quarto em cima, que é a parte alta, eu tenho uma parte que cai água ali e muitas vezes o ralo ele fecha, né? O ralo por sujeira ou coisa assim. E nessa parte de dentro do quarto é um sinteco. E depois de muitas situações do ralo ter ficado sujo, com as folhas que caem e de repente ter transbordado para dentro do quarto, e com isso o que foi acontecendo? O sinteco foi se deteriorando. Então, eu cheguei num momento agora que eu tipo assim, nossa, o sinteco do meu quarto está horrível. Eu preciso trocar, eu preciso refazer esse sinteco, eu preciso fazer de novo. Mas eu perguntei para mim mesmo, mas e lá do telhado? Como é que vai fazer? Né? Se chover, o ralo fechado vai voltar a entrar e vai estragar de novo. Não, mas eu vou fazer. Agora diminuiu as chuvas, pararam as chuvas.
eu vou fazer o sinteco e já vou programar alguém para puxar o telhado em cima, que é 1 metro e metro e meio de telhado, 2 metros por 1 só de telhado em cima. A água não vai cair mais nessa varandinha, que eu tenho uma varandinha do quarto em cima que cai no ralo. E terminou o sinteco do sábado passado. Hoje aqui em Ribeirão à tarde, lá para umas 3h30 da tarde, deu uma baita de uma chuva. E eu estava com a Sandra para almoçar, e a gente estava sem saber onde a gente ia. Falou assim, ela tipo assim, ó o tempo que tá. A Sandra falou, ó o tempo que tá preto lá pro lado da tua casa. Que aqui em Ribeirão às vezes chove, num bairro não chove não. Vão almoçar na tua casa porque pode chover. Meu, não deu outra. Caiu o maior pé d'água, foram assim 10 minutos de chuva. E eu estava dentro de casa e de repente eu vou lá para cima e aquele ralo não descia água. Aquele ralo foi juntando água e não saía água. De repente eu estava na chuva tentando resolver o ralo e ele não se desobstruía com nada. Parece que entrou uma semente lá dentro. Em casa tem uma seringueira do lado do vizinho, uma semente. Eu acho que ela entrou no ralo, foi lá pro cano e travou porque não passava uma gota de água. E há 10 dias atrás choveu e a água desceu. Olha como é que é né, a questão do cuidar e de repente, por mais que você está atento, desculpa a expressão, não vou falar, né? Mas a desgraça vem, o ruim vem, e você mesmo estando ali, foi uma loucura, foi uma correria de tentar desentupir, porque antes eu pegava uma água de um outro lugar, da torneira, e colocava no ralo e desentupia, porque era folhas, mas eu acho que hoje não foram folhas, hoje deve ter sido um caroço, que não passa nada naquilo. Entrou água no sinteco. Terminou sábado. Eu espero que o dono do sinteco, o rapaz que fez o sinteco, não esteja me escutando. Ele falou, você já falou que você deixou entrar água no sinteco. Gente, por mais que a gente tenta cuidar, entrou água no sinteco, aí foi uma doideira. Eu tentando jogar água de fora da varanda com um balde, a Sandra pegando o rodo, tirando água do taco. E eu tentando desenrolar aquele ralo e não teve jeito, gente, não teve jeito de desentupir aquele ralo. Eu acho que entrou um treco lá que travou tudo. Tive que tirar água com balde. E depois eu falei, olha, não vai dar para fazer o telhado amanhã, então eu acabei, né, para reparar, que chama reparação, eu peguei umas tábuas que eu tinha lá, umas tábuas grandes, passei um plástico nela, que eu tinha um plástico para que eu tampei os móveis lá do sinteco, de ter tido lá a raspagem, e eu fiz uma tampa por cima da varanda lá, que a água agora cai, bate lá naquela tábua e não vai para o ralo nada, né? Mas é uma provisória, é uma gambiarra. Tem que fazer a parte de cima, que é 1 metro por 2 metros de telhadinho só. É toda hora, gente. É todo momento. Né? A estratégia para ter feito o telhado primeiro, depois fez assim. Mas vamos aproveitar que o cara está aqui, que está com tempo para fazer isso, eu já na sequência vou fazer. Mas foi assim, de um dia para o outro. Né? Então é isso. Né? Olá, Silvia. A Silvia chegou agora. Nós estamos comentando, Silvia, não sei se você está ouvindo, né, da questão de cuidar e como que esse cuidar, a qualquer hora a gente pode negligenciar, como diz a Sandra, em qualquer momento, e dentro dessa negligência, desse descompasso, a gente, né, a Silvia aqui, não, estou aqui desde o início. Quietinha, quero ver uma pergunta sua. Para a gente terminar, porque já está na hora, né? Eu começo a falar e eu não paro, gente. Adoro conversar sobre isso com vocês, até dar essa experiência minha, porque a todo momento, né? Vocês falam assim, pô, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, por que você não fez o telhado primeiro? Por que você foi fazer isso, não fez aquilo? Você achou que não ia chover? Não, achei que não ia chover, não estava chovendo mais, parou aqui em Ribeirão, parou de chover. Falei, olha, vou ter um tempinho sem chuva. Mas foi 10 minutos de chuva, entrou tudo água no soalho, novinho. Espero que
não tenha tantos prejuízos, porque a gente tirou a água rapidinho. Então é isso, gente. É todo momento essa correria, né, mãe Silvia? Né? Mãe Silvia, ser mãe é esse processo o tempo inteiro, né, Silvia? O tempo inteiro a gente tem que estar cuidando aqui, cuidando ali, cuidando daqui, cuidando dali, cuidando do pai, cuidando da mãe, cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da vida, cuidando do trabalho, a todo momento, gente. Então acho que é bacana, como comentou o amigo nosso, que a gente tenha atenção para isso. Já disse para vocês que vocês nunca vão conseguir ser perfeitos, não existe mãe perfeita, não existe marido perfeito, esposa perfeita, amigo perfeito, líder perfeito, colaborador perfeito. Nós estamos a todo momento tentando melhorar, que é o que a Silvia colocou aqui agora, né? Você acha que o sentido da vida é amar? Silvia, porque o sentido do amar é você querer fazer o melhor para quem? Para o outro. Esse outro também pode ser você, né? É fazer o melhor, né, para o outro. Quando você consegue fazer o melhor para o outro, e muitas vezes esse outro é você também, o que a gente vai apontando? A gente vai apontando as arestas, apontando o lápis. Vamos ver o que a Munira falou. Doutora Munira, psicóloga, psicanalista, amiga do coração. Júlio, estou participando pelo Face, boa noite. Suas reflexões estão numa direção muito afetiva que demonstra que sem trabalhar o narcisismo, nenhuma relação humana se desenvolve. Você desenvolveu uma comunicação suave e madura. Muito bom de ouvir. Delícia. A Munira que tem uma fala suave. A Munira, não sei quem já fez psicoterapia com ela, análise com ela, ou quem já foi amigo dela, eu fui muito amigo da Munira. A gente teve muito próximo em Bebedouro, que a gente montou nossa associação dos psicólogos. A Munira foi presidente, eu fui vice. A gente teve uma parceria naquela época muito bacana. Dentro desse processo, né, Munira? Desse processo que você chama de afetivo, né? Que é o que ela fala, suas reflexões estão numa direção muito afetiva, que demonstra muito que sem trabalhar o narcisismo, nenhuma relação humana se desenvolve. O narcisismo, gente, é aquela parte que, deixa eu tentar traduzir em coisas bem mais assim fáceis da maioria entender. É quando você se fecha dentro do seu mundo e você não consegue ver, ouvir, e enxergar e refletir, como diz o colega, o que está acontecendo. Porque quando você entra dentro do seu narcisismo, você entra dentro da sua bolha. E dentro da sua bolha, você às vezes não recebe muito o que vem de fora. Não interessa muito o que vem de fora. Você está com o ouvido fechado, com os olhos tapados e com os sentidos tapados em relação ao outro. Então, esse é um dos grandes entraves de uma relação madura, de uma relação progressiva, de uma relação exitosa. É quando a gente sai um pouco do nosso narcisismo. E esse narcisismo, gente, está dos dois lados, como eu comentei. Está do lado do chefe e do lado do empregado. Está do lado do líder e do lado está do lado do marido e do lado da esposa. Está do lado da mãe e está do lado do filho. Quando a relação é afetiva, afeto quer dizer afim. Quando ela está do lado afetivo, ambos estão no sentido de tentar construir o melhor para os dois. O narcísico não quer o melhor para os dois. O narcísico quer o melhor para ele. O narcísico só vê ele no espelho. Ele não vê o outro. Por isso que o narciso é aquele que se apaixona por ele mesmo, pela própria imagem. É o mito do narciso. Então ele se apaixona por ele mesmo, ele é o lindo, ele é o maravilhoso, ele é o perfeito,
ele não pode ser incomodado, ele não pode ser preterido, ele não pode ser desprezado. Então, vocês estão vendo, gente, que eu estou tentando trazer para vocês desse cuidar, que o cuidar está sempre dos dois lados dentro de um relacionamento. Então, se de repente a pessoa que é ofendida está possuída dentro do seu narcisismo, é uma explosão total. É uma explosão total. Você fazendo isso comigo? Quem é você para fazer isso comigo? Como é que uma comunicação afetiva vai se dar dentro desse princípio narcísico, como a Munira disse, né? O princípio narcísico não existe essa questão do nosso amigo da reflexão, né? Que o Fabrício da reflexão. Da reflexão. Então a reflexão ela necessita dos dois lados. O cuidar exige dos dois lados. O relacionamento dos dois lados, a amizade, o trabalho, a sua vida, depende dos dois lados, das circunstâncias que estão acontecendo, da reação do seu corpo, que o corpo fala, a mente fala, e você do outro lado poder ter uma recepção, né? Receber um diagnóstico do médico, um diagnóstico de uma doença grave, que de repente você fala, putz, o que eu fui fazer com a minha vida? Ou não, pode ter sido umas circunstâncias que eu acabei entrando nessa. Então aí que vai, aí gente, é o tempo inteiro, vocês estão entendendo que é o tempo inteiro o acerto, apontar as arestas, apontar o lápis, o tempo inteiro tentando acertar. Não existe relação pronta. Não existe nada que hoje está pronto. Se conserta uma coisa, vem outra. Eu fui lá corrigir, apareceu, fechou o ralo, entupiu como nunca. Bom, gente. Galera, como é que está o tempo? Deu? Pessoal, eu queria imensamente agradecer vocês, da paciência de vocês de estarem aqui comigo, conversando sobre isso. Adorei a participação de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Me deixou mais assim feliz ainda de poder conversar um pouco sobre isso, porque falar sobre isso sozinho é uma coisa, e poder conversar isso com o outro, que a gente está falando hoje de cuidar, mas o cuidar está dentro de uma relação, e uma relação se dá no mínimo entre duas pessoas, entre duas mentes, né? Pelo menos. Eu queria agradecer vocês essa amizade, essa solidariedade, essa presença, e eu convido vocês para que a gente possa continuar essas lives. A ideia minha é toda segunda-feira, todas as segundas-feiras, a gente poder fazer um bate-papo, uma conversa sobre esses temas pertinentes a tudo isso que eu trabalho, né? Desses dois filhos meus, né? Que esse aqui está na 3ª edição, eu trouxe ele para a 3ª edição, tá? Saiu do forno agora, esse aqui chegou hoje aqui até. Então, entre em contato com a gente, tem o meu WhatsApp, né? 9975-3991, né? Depois eu vou colocar eles aqui para vocês. Entre em contato comigo, 99975-3991. Entre em contato comigo, que se vocês tiverem interesse nessa obra-prima que eu fiz, e estou na 3ª edição, muita coisa, são 200 páginas, e também tem lá uma proposta de estar fazendo um grupo de estudo, lendo esse livro com o autor, tem bastante coisas, fica próximo da gente, né? E esse filhote também, que é o primeiro também, Depressão nos Sintomas do Tratamento, que eu quero fazer isso aqui uma leitura comentada com vocês, mas também ele existe em questão física e também em online, que a gente pode também adquirir no Amazon, eles também estão no Amazon os dois, né? E também eu posso também enviar para vocês mandam um zap para mim e eu posso estar enviando esses livros com vocês, a gente pode estar estreitando a nossa relação. Gente, muito obrigado, tá?
tá? Muito obrigado por tudo, né? O Ângelo até colocou aqui um link nosso aqui do Júlio Guariente. O Ângelo é o meu assistente. Por esse link vocês podem acessar todas as coisas que eu estou propondo a trabalhar com vocês, né? Eu vou colocar isso no comentário depois final, né? E eu gostaria de chamar esses meus parceiros aqui, né? Eles estão reticentes, eles estão assim dizendo não precisa, que é a Sandra e o Ângelo, né? São dois parceiros que estão nesse processo. Eles não queriam, não, deixa a gente de fora aqui, deixa a gente. Boa noite. A Sandra, Sandra, vem para cá, aqui um pouquinho desse lado aqui, ver se a gente consegue. O Ângelo, tá legal? A Sandra é minha namorada, é minha parceira, que tá me ajudando nesse processo, que a gente está aqui vivendo várias coisas disso que eu comentei, a gente também está vivendo nesse relacionamento, dessa relação de um cuidar do outro, um cuidar das relações, o que o outro gosta, o que o outro quer, esse processo bacana que é a convivência afetiva, né? O Ângelo, ele é filho de um grande amigo meu, ele está aqui me ajudando nesse processo também. Ele está pretendendo ir para a Austrália, longe da gente, para trabalhar com televisão, com imagem, é um gênio. O Ângelo é uma bênção que chegou aqui também. Eu queria agradecer a vocês, esse time aqui bacana. Hoje nós somos em 3, hein? Daqui a pouco vocês vão ver que esse time aqui vai florescer, várias pessoas vão estar junto. E é isso aqui, gente, tá? Nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos do outro, nós precisamos cuidar bem do outro para que a gente possa ser cuidado bem pelo outro, né? Vocês querem falar alguma coisa? Só isso. Boa noite, obrigada. Obrigada pela participação e pela audiência de todos. Valeu, gente. Obrigada, boa noite. Muito obrigado, tá? Eu acho que é isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Atento a cuidar no sentido também de poder agradecer, tá? Agradecer, foi o que eu fiz aqui agora, para que a gente possa estar alimentando essas relações e dizendo para o outro, tipo assim, obrigado, obrigado. E é isso que eu digo para vocês aqui agora, obrigado, tá? Nessa nossa relação, que eu espero que ela continue por muito mais tempo. Segunda-feira que vem nós estamos aqui. Eu queria colocar uma coisa para vocês que eu venho trabalhando. Na quinta-feira agora vai ser o lançamento do Filhão, da 3ª edição do Filhão, né? Na quinta-feira eu vou estar fazendo aqui em Ribeirão, aqui uma noite de autógrafos, e quem estiver longe vai poder acessar o online. Eu vou estar na live também, não divulguei ainda, mas eu vou estar aberto lá. Espero que seja uma noite bem bacana da 3ª edição desse livro Perdas e Danos, Psicodinâmica da Depressão, o lançamento da 3ª edição. E se vocês quiserem adquirir esse livro, vocês entrem em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 16 99975 3991, tá? Entre em contato comigo que eu vou estar respondendo para vocês da melhor maneira possível, tá? Gente, muito obrigado, tá? Vamos desenvolver o amor, né? Como disse, né, a nossa amiga, nesse relacionamento com aquilo que a gente vive, tá bom? Muito obrigado, valeu! Até a segunda-feira que vem. Quinta-feira tem o lançamento do livro. Se você estiver em Ribeirão, fica esperto, você vai lá na Toscana, nós vamos fazer um lançamento bacana. Munira, obrigado, gente. Sandra, obrigado. Fabrício, muito obrigado a todos vocês que participaram e que puderam conversar com a gente, tá? Muito obrigado a todos vocês, tá? Segunda-feira estamos juntos novamente com o tema luto, tá? Na próxima segunda. Obrigado, valeu, gente. Até mais.